História dos Hebreus é o assunto, mas o tema específico será a monarquia em Israel. Então, nesse vídeo eu quero apenas ficar com a introdução sobre isso, sobre esse período histórico dos hebreus, a história dos israelitas, e quero mencionar quais serão os próximos tópicos que eu gravarei nos próximos vídeos então. A introdução diz o seguinte: os capítulos finais dos livros de Juízes e Rute descrevem as condições predominantes nos dias de líderes heróicos como Débora, Gideão e Sansão, que foram juízes, a apostasia religiosa que prevalecia nos dias dos juízes, né, que está lá, inclusive esses dias estão todos registrados no livro dos juízes, que tem um livro na Bíblia que leva esse nome, né, Juízes, capítulo 17, verso 1 ao 13, está no exemplo de Mica e seu santuário com suas imagens de escultura. Veja só, nos séculos 11 e 10 antes de Cristo, portanto 1100 anos antes de Cristo, Israel estabeleceu e manteve a mais poderosa monarquia. Bom, mas antes de tratar sobre esse breve parágrafo do Schultz aqui, apenas preciso dizer que estou construindo uma playlist nesse canal sobre a história dos hebreus, né? E o livro texto base de forma bem introdutória e básica que eu estou utilizando é do Ensinar em nível médio, tá vendo? Um curso de teologia que eu fiz lá por volta de 2013, 2014, 2015, na Assembleia de Deus aqui em Curitiba, que é um curso ministerial, um curso de teologia nível médio, não é ensino superior. E estamos em 2025, a data desse vídeo aqui é o ano, né, de 2025. Então, estou gravando apenas como curiosidade mesmo, ou forma de revisão daquilo que eu vi lá atrás, e eu gosto de teologia, então por isso que estou gravando por aqui. Então, história dos hebreus, né? E este período aqui, que é a monarquia, ela começa principalmente a partir do livro de Rute. Tem o seu início a história, não que Rute aconteça num período monárquico, não, nem Samuel também acontece, né? Mas, primeiro Samuel. Mas nos livros da Bíblia começa a partir desse momento. Então, porque a Bíblia, na verdade, é um livro que reúne a história dos hebreus de modo geral. É isso que significa a Bíblia. Se tivesse que colocar isso aqui numa única frase, a história dos hebreus, dos judeus, depois, né, que cada tem o seu significado, tanto hebreus, israelitas, judeus, tem o seu significado. Mas a história dos hebreus toda, ela é revelada e relatada na Bíblia, de modo geral, tanto no Novo como no Antigo Testamento. E aí o Antigo Testamento ele começa a partir de Gênesis, que é um livro, né? Então a Bíblia é um conjunto de livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, beleza, que são os livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, que é o período ali de Josué, Juízes, que é o período dos juízes, e aí você tem o livro de Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas e assim por diante. Então, até o livro de Rute, até o início ali de Samuel, inclusive, é o período de juízes, e que aconteceu entre o período de Josué e o início do primeiro governante monárquico, que no caso foi Saul. Então, esse é o período de juízes. A partir, então, de Saul é a monarquia de Israel. E aí existe, que é o que eu tratarei nos próximos vídeos, épocas. E quais são essas épocas? Nos séculos 11 e 10 a.C., Israel estabeleceu e manteve a mais poderosa monarquia, veja, no ano 1000 e 1100 a.C., de toda a sua história. Nem antes e nem depois na verdade entre 1100 e 900, né? Nem antes e nem depois essa nação teve fronteiras tão amplas e mereceu tanto respeito internacional. Em grande parte, essa expansão foi possível porque nenhuma interferência pôde vir das extremidades do crescente fértil durante aquela era. Então, ou seja, entre o século 11 e 10 a.C. E aí, nos próximos vídeos, eu quero tratar sobre tópicos para ajudar a entender ou para que eu possa compreender melhor esse período monárquico. Ou seja, a época pré-monárquica, que provavelmente é a época dos juízes, as tribos de Israel, os antecedentes, a escolha do rei, a transição, o primeiro rei de Israel, que é um texto extenso, teria que dividir em várias partes, o surgimento de Davi, Davi na corte de Saul, Davi e Golias, união de Israel sob a liderança de Davi e Salomão, Davi em Hebrom, Jerusalém a capital, a construção do tabernáculo, o sacerdote Davi, a sucessão dinástica, construção do templo do primeiro, né, o palácio real e outros projetos, decadência do Império de Salomão, e depois disso também continua a história monárquica dos hebreus, só que aí dividido, né, entre Reino do Norte e Reino do Sul. Mas isso fica para um outro vídeo, explicar melhor sobre isso. Então esses serão os próximos tópicos. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre a época pré-monárquica, desse período monárquico, então dessa monarquia em Israel. Eu fico por aqui. No vídeo anterior eu tratei, então, fiz um apanhado geral, na verdade, sobre uma conclusão das nações opressoras dos hebreus. Valeu!